Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre as nossas aulas. Vou começar aqui com a disciplina de português e vou fazer uma revisão para vocês, revisão do conteúdo da prova. Aproveita e se inscreve no canal aí, para vocês não perderem nenhum vídeo das nossas aulas, tá? A partir de hoje, todas as apostilas que eu vou mandar, vou estar gravando um vídeo para vocês, explicando o conteúdo. Vamos começar aqui com o português nas histórias em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos? História em quadrinhos, como o próprio nome já diz, né, em quadrinhos, é uma história contada em quadros, com desenhos e textos. Então era um texto organizado em quadros, com desenhos e textos. E os textos são escritos dentro dos balões, que tem vários formatos, de acordo com a mensagem. Temos aqui um balão de fala e aqui é um balão de pensamento. Que dá para perceber a diferença do balão de pensamento com um balão de fala. Ó. Outro balão de pensamento, outro balão de fala. Aí, dentro das histórias em quadrinhos, temos também as tirinhas, que são umas histórias em quadrinhos bem curtinhas, tipo essa daqui. Ela é bem curta e geralmente costuma ser engraçada. Vamos nessa daqui, ó. Telefone para você. Droga, viu que foi só um pensamento? Ele não falou, só pensou. Diga que estou ocupado. Só pensou de novo. Vou dizer que está dormindo. Dormindo é ocupado. Que dá para perceber que o cachorrinho ele nem falou, ele só pensou. Enquanto o menino estava falando com ele, ele só pensava. E a graça está onde? Onde ele diz que dormindo também é ocupado. Isso faz a história ser engraçada. Tipos de balões. Veja alguns tipos de balões que temos aqui. Dentro dos balões aparece a fala dos personagens. Então esse aqui é um balão de fala, uma fala normal do personagem. Aqui é um balão de pensamento. Um balão de grito, é cheio de zigue-zague. Um balão de cochicho. Quando esse balão aqui o personagem está cochichando com outro. Um balão de fala de mais de um personagem, quando duas ou mais personagens falam ao mesmo tempo. Aí tem duas setinhas aqui. Balão de dúvida, é um balãozinho com ponto de interrogação. E o balão de ideia do personagem, quando aparece a lâmpadazinha da ideia. E o balão de admiração, fiquei admirado com alguma coisa, é o balão com ponto de interrogação. Onomatopeias. O que são onomatopeias? São os sons produzidos pelos personagens. Quando o personagem vai fazer algum movimento, alguma coisa que faz algum barulho, esse barulho não tem como a gente escrever normalmente. Então, as letras que representam esses sons e esses barulhos a gente chama de onomatopeias. Vamos ver alguns exemplos aqui. Glup, nhac, quando o personagem está mordendo algum sanduíche, alguma comida. Brrr, quando está tremendo de frio. Shuif. Grrr, quando está com raiva, o personagem com muita raiva. Buá, o choro. Chomp, chomp, comendo as colheradas. Aqui tem mais outros exemplos de onomatopeias que a gente usa em história em quadrinhos. Recursos gráficos, muito importante esse daqui, ó. Recursos gráficos, que em sua maioria são os símbolos e sinais que são acrescentados aos desenhos para acrescentar-lhes sensações de movimento. Vamos perceber aqui os recursos gráficos aqui, ó. Recurso gráfico. Aqui outro recurso gráfico. Aqui outro recurso gráfico que está simbolizando aqui que o Cascão ama o porquinho. Então, recursos gráficos são além dos desenhos, os símbolos que simbolizam o movimento do personagem ou o sentimento. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, deixando as histórias em quadrinhos e as tirinhas. Vamos passar aqui para o adjetivo. Adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo, que dá uma característica para um substantivo. Pode ser ela característica boa ou ruim, ou um estado de um jeito que o substantivo está. O que é substantivo? Substantivo é o nome das coisas.
televisão, escada, caneta, pode ser também menino, menina, o nome de pessoas também é substantivo. No exemplo aqui a gente tem o substantivo casa, caracterizada pelo adjetivo velha. Ó. Em casa velha, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. Quando a gente fala casa, é uma casa qualquer. Aí quando a gente fala casa velha, a gente sabe que é uma casa velha. Então velha deu a característica da casa. Então velha é o adjetivo caracterizando o substantivo casa. Os adjetivos variam em gênero, masculino e feminino, e em número, que é singular e plural. Singular quer dizer quando é uma coisa ou uma pessoa só. Plural é quando é mais de um. Pode ser 2, 3, 10, 20. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Casa. Casa é um substantivo feminino. Termina com A. Se a gente fosse falar, a gente falaria assim, a casa. A casa velha. Velha é o adjetivo que caracteriza casa. Também termina com A, porque segue o substantivo. A casa velha. E está no singular. É uma casa só. A casa velha. Outro exemplo. Casas velhas. A mesma coisa. Feminino, mas no plural. São as casas velhas. Mais de uma casa. Prédio antigo. Prédio é um substantivo masculino, termina em O. Se a gente fosse dizer uma frase, seria o prédio antigo. E está no singular, porque é só um prédio. O prédio antigo. Prédios antigos já está no plural. Prédios pode ser mais de um, pode ser 1, 2, pode ser 20, 30 prédios antigos. E também é um substantivo masculino. Prédios, aí o adjetivo também acompanha, terminando em os. Prédios antigos. Também podem ser divididos em adjetivos simples e compostos. Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas uma radical, que é uma palavra, e pode ser composto, sendo formado por dois ou mais radicais, que são formados por duas palavras, por uma palavra composta. Vamos ver os exemplos de adjetivos simples. A maçã é vermelha. Vermelha é o adjetivo que caracteriza o substantivo maçã. Então, uma palavra só. É um adjetivo simples. O menino é muito bonito. Um adjetivo, uma palavra só. Minha mãe está zangada. Uma palavra só. Zangada, caracterizando a mãe. Mãe zangada. Exemplos de adjetivos compostos. Meu vestido verde escuro está estragado. Vestido, substantivo, adjetivo, verde escuro. Esse aqui é composto, formado por duas palavras, por dois radicais, ó, verde escuro. Meu pai é franco-brasileiro. Outro adjetivo composto. Que menino mal educado. Outro adjetivo formado por duas palavras. É um adjetivo composto. Agora vamos falar sobre o grau dos adjetivos. Vamos iniciar pelo grau comparativo. Comparativo, como o próprio nome já diz, a gente vai comparar as coisas, as pessoas. E dentro do grau de comparativo, temos o comparativo de superioridade, que compara uma coisa maior ou melhor do que outra. De igualdade, que é quando há a comparação para comparar que um é tão bom quanto o outro ou é tão ruim quanto o outro, que eles são iguais. Por isso é igualdade. E o de inferioridade, quando caracteriza uma coisa, uma pessoa que é inferior à outra, que é pior do que a outra ou que é mais ruim do que a outra. Quando é comparativo de superioridade, nós atribuímos a expressão mais que ou mais do que. Quando é de igualdade, nós adicionamos tanto quanto, e de inferioridade é menos que ou menos do que. O menino é mais inteligente do que a menina. Estamos vendo a expressão mais do que. Então, o menino é mais inteligente do que a menina.
o menino está sendo superior. É um comparativo de superioridade. Agora, no comparativo de igualdade seria: o menino é tão inteligente quanto a menina. Tanto quanto. Então, eles são inteligentes no mesmo nível. E de inferioridade: o menino é menos inteligente do que a menina. Quer dizer que ele é menos inteligente que a menina é mais do que ele. Então, comparativo de inferioridade, menos que. O grau de um adjetivo pode ser flexionado em 3 níveis. O normal, que é só o adjetivo simples que a gente viu. O comparativo, que é o que a gente acabou de ver, comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. E o superlativo, que é o que a gente vai ver agora, o grau superlativo. No grau superlativo é feita a caracterização de um ou mais seres, atribuindo qualidades em grau muito elevado ou em maior ou menor grau do que os demais seres. Então, no superlativo é um exagero, é um grau muito elevado de superioridade ou de inferioridade, ou que é muito melhor ou muito pior do que os outros seres, comparando um ser em relação aos outros. O grau superlativo relativo caracteriza um ou mais seres em maior ou menor grau do que os demais. Então, a gente vai caracterizar um ser em relação a outros seres, a mais de um seres. No grau superlativo relativo, temos inferioridade e superioridade. Não temos igualdade aqui, porque ele é muito caracteriza muito acima ou muito abaixo. No caso aqui, Pedro é o menos inteligente da turma. Quer dizer que de toda a turma, comparando toda a turma, ele é o único que é menos inteligente. Ana é a menos faladora das amigas. Dentre todas as amigas da Ana, ela é a menos faladora, as outras falam demais. Então, ela é comparada com as outras, não só com uma pessoa, mas com várias pessoas. Agora, o grau superlativo relativo de superioridade. Comparar sendo maior, um exagero de mais, né? Então, a gente vai usar a palavra mais. Sempre vai usar mais para comparar. Ela é a pessoa mais educada deste mundo. Meu irmão é o mais rápido dos corredores. Está comparando também em relação a um monte de gente, a mais de uma pessoa. Ela é a pessoa mais educada deste mundo. Então ela é a pessoa mais educada do mundo inteiro. Meu irmão é o mais rápido dos corredores. Quer dizer que ele é o mais rápido de todas as pessoas que estão na corrida. Agora vamos para mais um grau superlativo absoluto analítico. O grau superlativo absoluto analítico, a palavra intensificadora, muito, extremamente, excessivamente, imensamente, vão vir antes do adjetivo, para dar um grau de exagero. Muito, é muito melhor, muito mais doce, muito mais fácil e muito mais sábio. Vamos ver os exemplos aqui, A sobremesa é muito doce. Então a sobremesa não é só doce, ela é muito doce, é doce exageradamente. O teste foi extremamente fácil. Então o teste foi fácil demais, foi moleza, todo mundo passou no teste. O professor é imensamente sábio. Quer dizer que o professor não é só sábio, ele é imensamente, ele é sábio, muito sábio, muito, muito sábio. Então, no grau superlativo absoluto analítico, a gente tem uma palavra que eleva o adjetivo. Eleva muito, muito doce, extremamente fácil. E por fim, chegamos ao último, que é o grau superlativo absoluto sintético. Temos o adjetivo mais o sufixo. Sufixo é uma palavra que vem depois do adjetivo, formando uma mesma palavra. O sufixo íssimo, imo, ílimo e érrimo. São esses sufixos que vão vir depois do adjetivo. Um desses 4. A sobremesa é dulcíssima. Quer dizer que a sobremesa é muito doce. O que é que muda
do grau superlativo absoluto sintético para o grau superlativo absoluto analítico. Porque no analítico a gente coloca uma palavra intensificadora antes do adjetivo. Ó, muito doce. E no grau superlativo absoluto sintético, a gente coloca um sufixo depois do adjetivo. A sobremesa é dulcíssima. O dulce é de doce e íssima é o sufixo que a gente coloca depois do adjetivo. O teste foi facílimo. Fácil, mas acrescentamos o sufixo imo. Quer dizer que o teste foi muito fácil. Tem o mesmo significado daqui, ó. O teste foi extremamente fácil e o teste foi facílimo. Tem o mesmo significado exagerado de muito fácil, que é fácil demais. Mas o jeito de escrever é diferente. Aqui a gente acrescenta o sufixo que vem depois do adjetivo. O professor é sapientíssimo. Quer dizer que o professor é muito sábio. Acrescentamos aqui o sufixo íssimo. Sapientíssimo. Aqui tem uma tabela para vocês perceberem a diferença. Do adjetivo, aqui temos o adjetivo inteligente nos diversos graus dos adjetivos. Ó. No grau normal, fica inteligente. Por exemplo, o menino é inteligente. No grau comparativo de inferioridade, menos inteligente que. O menino é menos inteligente que a menina. No grau comparativo de igualdade, tão inteligente quanto. O menino é tão inteligente quanto a menina. Grau comparativo de superioridade. Superior, mais inteligente que. O menino é mais inteligente do que a menina. No grau superlativo relativo de inferioridade. O menos inteligente. O menino é o menos inteligente da classe. É o menos inteligente de todos, comparando com um grupo de pessoas. Sempre no superlativo, a comparação é feita com relação a um grupo de pessoas. Grau superlativo relativo de superioridade. O mais inteligente. O menino é o mais inteligente da classe. Grau superlativo absoluto analítico. Muito inteligente. O menino é muito inteligente. Ou no grau superlativo absoluto, sintético, inteligentíssimo. Podemos dizer que o menino é inteligentíssimo.